enfatizar aí o prazer de estar aqui, né, agradecer o convite para estar mais uma vez participando dessa rede que acho que tudo, né, já podia ser dito, mas é maravilhoso, né? Então acho que a gente tem aí ao longo dos últimos anos uma parceria e um ambiente extremamente profícuo aí, muito importante em termos de tudo que acho que conseguimos aí fazer ao longo desses anos, né? Agradecer aí essa oportunidade. Hoje a gente está aqui nessa mesa aí dos aprendizados, né? Na verdade, acho que tudo, né? Os dias aí foram muito ricos nas discussões e acho que vou acabar repetindo muita coisa do que já foi dito aqui, exatamente porque as discussões já acho que avançaram bastante. Aqui a intenção é de tratar de políticas para arranjos produtivos locais, as experiências do Sul e do Sudeste. Então, para isso, eu vou usar essas referências, na verdade, trazer aqui de volta algumas conclusões do estudo que a gente fez, né, para o BNDES, que continua sendo um marco, até hoje, né, ele é usado, isso já foi falado aqui, até hoje ele é uma referência extremamente importante, então acho que foi aí realmente um dos marcos, né, da trajetória da Rede CIST, o que esse estudo alcançou, né? Tem depois um artigo que fiz aí com a Ana, e agora, por fim, um dos capítulos do livro, em que o que a gente fez foi tentar atualizar as informações sobre a política para PLs, aí agora nos 3 estados, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os 2 coautores estão aí, então peço que ajudem aí também, corrijam, né? Por mais que a gente faça juntos, né? Nada como a convivência aí nos estados e o aprendizado, né? Eu mesma ontem estava conversando, elas não estão aqui. Tinham 2 meninas da FIENG, né? Então isso foi, acaba que isso, os encontros permitem isso. A gente conversou bastante na hora do almoço lá sobre o que está acontecendo em Minas Gerais. É isso. Então o roteiro aqui é, né, tentar trazer alguns pontos importantes da pesquisa passada e tentar atualizar aí com informações recentes. Né, isso já foi falado aqui, os arranjos foram incluídos aí nas políticas industriais, científico-tecnológicas ou desenvolvimento regional dos estados brasileiros a partir do início dos anos 2000. Né? Na verdade, tem alguns casos pioneiros, né? A Ana já destacou o pioneirismo do Rio Grande do Sul, não na mesma intensidade, mas em Minas também, desde o final dos anos 90, se discute, a partir de iniciativas do SEBRAE, a inclusão, né, dos arranjos nas políticas estaduais. Foram feitos, né, vários mapeamentos, alguns contratados por consultorias internacionais, com vieses distintos aí, né, na visão, no conceito de arranjo. Então, a gente tem aí uma rica experiência em vários estados de implementação dessas políticas. Esses estudos, né, realizados aí no âmbito desse projeto do BNDES com a Rede CIST, mostraram que a política para a PL seguiu caminhos bastante distintos aí nos estados brasileiros, né? Não se encontrou, dentre os vários estados analisados, uniformidade quanto aos critérios para a seleção dos arranjos, né? Dado que distintas visões ou conceitos orientaram a seleção dos arranjos a serem apoiados, né? Então, na verdade, a gente identifica, mesmo nos estados do centro-sul do país, que são os estados mais ricos, né, do ponto de vista das suas
dos seus produtos aí, todos, né, os indicadores tradicionais aí de desenvolvimento, crescimento mostram isso, e mesmo nesses estados a gente encontrou uma diversidade muito grande. Essa não uniformidade, né, a gente analisou o seu papel benéfico, porque trouxe à tona uma diversidade aí de estruturas que poderiam ser consideradas dentro desse referencial teórico. Mas, de outro lado, a gente destacou aí nos estudos o fato de que, na maior parte dos casos, a seleção não abarcava todas as estruturas que poderiam ser consideradas. Então, entendemos que ela foi restritiva, essas seleções se apresentavam como restritivas do ponto de vista setorial, principalmente nos estados mais industrializados, que tendiam a privilegiar os setores industriais na seleção dos arranjos, né? Então, as meninas de Minas chegaram, acabei de falar de vocês. Bom dia. Então, restritiva do ponto de vista setorial, por conta de um privilégio, né, na seleção aos setores industriais. Também do ponto de vista regional, especialmente nos estados que privilegiaram os arranjos maiores e melhor estruturados, né? Com o que, por incrível que pareça, a política de apoio a PLs ela pode ter o viés de reforçar desigualdades regionais, né? No caso de Minas Gerais, a gente tinha claramente uma seleção mais concentrada na parte sul do estado, né? Minas Gerais é um estado com uma área muito grande, né? É uma Espanha, é uma área semelhante, né? Então, e um estado é o estado que traz o maior nível de desigualdade interregional no centro-sul do país. Então, a gente tem uma porção mais ao sul de Belo Horizonte, a capital, que é a porção desenvolvida, né? E temos uma porção ao norte, que tem indicadores semelhantes aos dos estados, indicadores socioeconômicos semelhantes aos dos estados do nordeste do país. Então, nós somos ricos e pobres ao mesmo tempo, e isso, evidentemente, tem que ser objeto de políticas públicas, né? Mas a gente encontrou uma concentração muito grande dos arranjos nessa porção centro-sul do estado. No Paraná também isso se verificou, segundo o estudo que foi feito à época. E também restritiva do ponto de vista do tipo de arranjo contemplado. Característico dos estados que excluem da política arranjos formados por redes de fornecimento em torno de grandes empresas. Também o caso do Paraná e também de Minas Gerais. Entendeu-se que quer dizer, há uma visão de que os arranjos são formados, sobretudo, por micro e pequenas empresas. Essa crítica já foi feita aqui, inclusive o Gadelha levantou esse ponto. Em vários mapeamentos, né, foi identificado uma importante rede de fornecimento no estado de Minas, né, porque foi o primeiro estado em que houve uma descentralização da indústria automobilística, por exemplo, né? Então, a formação da rede de fornecimento em torno da Fiat, que era a montadora, né, apresentou-se de suma importância em vários estudos anteriores. E, de repente, isso é excluído da política porque se entende que isso não é para ser contemplado na política de arranjos produtivos. Também no estado do Paraná, esse tipo de estrutura foi deixado de fora da política. Aqui a gente tem, né, falar só rapidamente para mostrar
num formato aí quantitativo essa restrição, a gente vê que o número de arranjos nos estados com uma estrutura produtiva mais complexa é menor do que naqueles, digamos, com PIBs menores e estruturas produtivas menos complexas, né? Então, a gente tem, principalmente, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que sempre figuram aí entre os 5 estados que têm maiores PIBs, com números menores de arranjos selecionados e apoiados. Ou seja, foram identificados nesse estudo vários problemas, fragilidades, em meio a avanços importantes em termos de políticas de desenvolvimento produtivo, né? Vou usar aqui, vai aparecer no final, a ideia de convenção de desenvolvimento, né, aí, que o professor Fábio Herber usava, e acho que é uma noção importante, né? Ou seja, sob essa convenção mais desenvolvimentista, né, vamos chamar assim, né, a gente identificou várias fragilidades, né? Apesar da importância da formação do GTP, da inclusão nos planos plurianuais e nas próprias políticas de desenvolvimento produtivo, né? Ou seja, sob essa convenção de desenvolvimento desenvolvimentista, né, a gente identificou várias fragilidades, com o que eu acho que a gente pode dizer que a gente tinha uma política em construção, né, uma política de apoio a APLs em construção. Depois eu volto a essa ideia. Pois bem, agora eu já entro na trajetória mais recente dessas políticas, aí com foco aí nesses 3 estados, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Um dos pontos mais importantes que a gente identificou foi a descontinuidade das políticas marcada pelos ciclos políticos. A alternância de partidos políticos no poder trouxe inflexões aí nas políticas estaduais, e isso foi verificado principalmente em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A Ana já falou um pouco isso para o Rio Grande do Sul, quando ela apresentou aqui. No caso de Minas Gerais, é interessante porque a gente não consegue identificar aí relações com os partidos, né? No caso, nós tivemos 16 anos de governo do PSDB no estado de Minas Gerais, né? Os dois com nosso bastante conhecido aí, ex-governador Aécio, né? Figura que foi desmistificada, né? Como a gente brinca lá a gente já sabia, né? Mas criou-se aí uma imagem, né, que ainda bem que está revelada, né? Não sei se tão devidamente, mas tudo bem. Mas foram 16 anos e, de um jeito ou de outro, nesse período a política para PLs ela ganhou importância no Estado. E, só que a passagem já se deu de um governo para um governo petista em meio à crise que nos assola. Com isso, os 2 primeiros anos do governo Fernando Pimentel, a política para PLs não existiu. Então, infelizmente, a gente tem que destacar que não é propriamente uma questão político-partidária, né? Ela é mais grave ainda do que isso. Nesses 2 primeiros anos, praticamente a política morreu. Tem gente que diz que a gente pode dizer isso, né? Que ela acabou do ponto de vista do governo estadual e agora ela está sendo, de novo, recuperada. Como é que vai ser essa recuperação? Eu acho que ainda é difícil dizer. Conversei também com a Gabriela sobre isso. Já há alguém, pelo menos, que aceita participar da Conferência Nacional, o que já é um passo positivo.
Coincidentemente, é a mesma pessoa que eu entrevistei, então acho que a gente está com né, a entrevista foi com a pessoa certa, pelo menos, porque num ambiente como esse, às vezes você não sabe nem quem é a pessoa, né? Nem para dizer, como disse o Paulo, vai tu, né? Pode ser que a gente nem saiba quem é essa pessoa, porque, de fato, a política sofreu uma enorme inflexão, Então, o que está sendo colocado agora é, de novo, uma discussão do conceito. De novo, a Ana mostrou as oscilações que aconteceram no Rio Grande do Sul, e a gente, Marcelo, identificou aí também oscilações importantes na questão dos arranjos apoiados nos 3 estados, né? Pelo menos em Minas Gerais, de novo se coloca a questão, né, que tipo de estrutura cabe no conceito de APL. E, de novo, ao que parece, uma visão reducionista de que a APL é um conjunto de micro e pequenas empresas. Então, e com uma coisa importante é que o foco parece que é mais agora o desenvolvimento regional, pelo pouco que foi dito, né? Isso não significa que tudo tenha acabado, não é assim, né? Então, a conversa ontem, eu já tinha identificado isso, que tanto o SEBRAE quanto a FIENG continuam trabalhando com, se não o conceito de APL, mas a gente já falou bastante isso aqui, não precisa chamar de APL, mas pelo menos com foco aí sistêmico, que é o que importa na verdade. Então, se coloca de novo, né, que tipo de estrutura cabe aí no conceito. No caso de Minas, a gente identificou um aumento no número de arranjos reconhecidos, mas efetivamente eles não são apoiados, né? A fala 3? Nossa, achei que eu estava tão... Tudo bem, vou. Eles não são efetivamente apoiados. Essa é a fala da própria pessoa que participa da política. A fala a gente nunca efetivamente conseguiu apoiar todos. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa questão do aumento do número, que é a seguinte: são as articulações regionais que levam as demandas até o governo de estado. Então, quando a demanda chega lá e há o reconhecimento, é porque a articulação entre os agentes já foi feita. Então, não é aquilo que vocês até citaram, a gente quer construir um APL. Não é isso. Quer dizer, nesse caso, né, dos reconhecidos, são articulações locais que depois de vários processos e várias articulações chegam ao governo regional com uma demanda. A gente viu isso, né, Cristina, naquele evento em Governador Valadares, que era exatamente isso. Bom, por que estamos fora, né? E aí cabe aquela discussão. Ao você identificar, selecionar uma estrutura, num estado com estrutura produtiva complexa, você consegue identificar mais 10 com aquelas características, mas que não estão ali, né? Então, essa é uma questão importante. Isso aqui eu acho que eu já acabei falando, não articulação entre a política de apoio a PLs, que acaba sendo uma política compensatória para micro e pequenas empresas, e a política direcionada às grandes empresas, que é maiormente aí o foco das políticas de desenvolvimento produtivo estaduais, né? Então, esses estados, eles criam estruturas para atrair investimentos de grandes empresas, mas não são esse tipo de estrutura não é articulada com a estrutura da política de apoio a arranjos. A questão do financiamento continua sendo aí um importante gargalo para a política, vide o recurso ao BID, no caso de Minas Gerais, e ao BIRD, no caso do Rio Grande do Sul. A gente já discutiu aqui as várias questões envolvidas na contratação desses financiamentos, né?
eles são restritivos, eles impõem várias condições. No caso de Minas Gerais, foram selecionados 7 arranjos para fazer parte da política. Então, dos 34 inicialmente selecionados, atualmente são 38, apenas 7 fizeram parte do programa do BID. Em geral, os mais estruturados dentro do Estado. Portanto, há aí uma questão importante. Nessas entrevistas que eu fiz aí, a ideia é de que o fim desse contrato com o BID, ele marcou esse processo de inflexão da política estadual, na medida em que as avaliações sobre os frutos desse apoio são bastante díspares entre os agentes participantes. Portanto, né, a institucionalidade da política APLs é frágil, por conta de mudanças nos órgãos condutores. A gente viu isso em Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mesmo quando a política se mantém ao longo dos anos, que é o que o Marcelo destacou aqui no Rio de Janeiro, ela não assume protagonismo aí na política de desenvolvimento produtivo estadual, mas a continuidade aí das ações tem sido garantidas pelos núcleos estaduais e por instituições de apoio, como o SEBRAE, em alguns casos, associações empresariais. Ou seja, é uma institucionalidade que foi construída, mas ela é frágil na medida em que ela permite que, por exemplo, no caso de Minas Gerais, a gente tem uma lei de apoio a APLs, mas durante 2 anos a lei simplesmente deixa de existir. Então, você tem leis, decretos, etc., e, evidentemente, que isso não constrói a institucionalidade. Então, acho que a institucionalidade é construída mesmo aí nos processos e tudo, mas ela pode ser mais ou menos acionada a depender do que é o direcionamento geral. Estou terminando. A essa institucionalidade frágil soma-se aí a crise fiscal que acomete esses estados nos últimos anos, com um grande corte de recursos, especialmente para investimentos, né? Acho que disso todos nós aqui sabemos. Acho que o Rio é um dos mais afetados, né? No caso de Minas Gerais, parece uma surpresa dizer que tem crise fiscal, porque, afinal de contas, não tinha sido feito o choque de gestão e o ajuste fiscal nos governos do PSDB? Era isso que sabíamos, não? Né? Então, ter uma crise fiscal, ela não foi provocada pelo sucessor, não deu tempo, né? Então, na verdade, a gente vê a fragilidade, né, da própria condução aí das políticas. Desafios para a continuidade ou aprimoramento aí das políticas, né? São perguntas para as quais eu não tenho resposta nenhuma. Como articular a segunda geração aí de políticas para PLs, usando uma expressão, né, que foi colocada aí pelo GTP em na conferência, né, já há algum tempo atrás, né, e, em particular, na atual Convenção de Desenvolvimento, né? Ali tem duplas aspas em vermelho e tal. Se fosse a Convenção de Desenvolvimento neoliberal pura, a gente sabia com o que a gente estava lidando. O que temos agora não é uma Convenção de Desenvolvimento puramente neoliberal, porque ela se explicita de uma forma terrível, né? Então, o Convenção de Desenvolvimento, entre aspas, é para fazer aí a referência ao... É antidesenvolvimento, quer dizer, e aí se coloca, acho que uma das questões que foi o Gadelha que colocou aqui, quer dizer, como é possível ter política para PL sem política para desenvolvimento produtivo, sem esse norte? E aí vou terminar com também, para acho que a gente pensar, já foi dito aqui que a institucionalidade, de um jeito ou de outro, ela foi criada e ela não é destruída de uma hora para outra. Só que o processo de construção, ainda estávamos em processo de construção. Então, destruir algo que foi construído não é fácil, mas é mais fácil destruir algo que ainda estava em construção, com ainda muitas fragilidades.
Então, acho que os desafios que se colocam aí são enormes, né? Em termos de tentar, pelo menos, manter aquilo que a duras penas foi construído e com aí o trabalho, né, sistemático de vocês e tudo, tentando não, digamos, deixar a peteca cair. Mas fácil não é numa situação como a que a gente está agora. Então, é isso, não tenho nenhuma resposta, né? Agradeço aí a oportunidade e passo aí para o próximo.